Nos últimos tempos, os olhos do mundo têm se voltado para o Oriente Médio, uma região marcada por guerras, conflitos religiosos, disputas territoriais e um anseio constante por paz. Recentemente, o nome de Donald Trump voltou a ocupar as manchetes internacionais, desta vez não apenas como ex-presidente dos Estados Unidos, mas como um mediador de propostas que buscam estabelecer um cessar-fogo e até mesmo uma paz duradoura entre Israel e Palestina. A proposta apresentada por Trump, chamada de Plano dos 20 Pontos, promete trazer soluções imediatas para a guerra em Gaza, incluindo troca de reféns, retirada gradual das tropas israelenses, supervisão internacional e reconstrução do território devastado. À primeira vista, esse movimento parece representar um esforço genuíno para estabilizar a região. Porém, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, percebemos que tais acontecimentos não são meras coincidências políticas, mas cumprem um roteiro profético que aponta para os tempos finais. A Bíblia nos alerta em diversas passagens que Jerusalém e a terra de Israel seriam o centro das atenções nos últimos dias. Em Zacarias capítulo 12, o Senhor declara que faria de Jerusalém um cálice de tontura para todos os povos ao redor e uma pedra pesada para todas as nações. E o que estamos vendo hoje é justamente isso: líderes mundiais, presidentes, reis, organizações internacionais e chefes religiosos voltando sua atenção para a Terra Santa, buscando uma solução que parece impossível. E quando observamos Trump tentando intermediar uma paz, percebemos que estamos diante de um sinal claro de que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve: "Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão." Essa passagem é reveladora, porque mostra que, nos últimos dias, haveria uma tentativa de estabelecer paz e segurança. Mas essa tentativa seria enganosa e seguida de destruição. É exatamente o que vemos acontecer: discursos de paz, negociações intensas, propostas de planos elaborados. Mas a realidade é que a verdadeira paz nunca será conquistada pelo esforço humano. Trump, ao propor seu plano, não está apenas tentando resolver um conflito político, mas sem perceber está cumprindo um papel profético que prepara o caminho para eventos ainda maiores. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, a profecia anuncia que um príncipe firmará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Esse acordo é visto por muitos estudiosos como o tratado que o anticristo firmará com Israel, garantindo uma paz aparente. Mas no meio desse período, ele romperá a aliança, profanará o templo e dará início à grande tribulação. Ainda que o plano de Trump não seja esse tratado definitivo, ele aponta para a direção correta. O mundo está sedento por paz no Oriente Médio, e em breve surgirá um líder mundial que oferecerá uma solução aparentemente perfeita. Esse líder será o anticristo. Ou seja, o esforço de Trump e de outros líderes mundiais são apenas ensaios para o grande acontecimento profético que virá. É importante entendermos que a palavra de Deus sempre se cumpre. O profeta Isaías, no capítulo 2, descreve um tempo em que muitas nações subirão a Jerusalém buscando orientação. Mas esse cenário de plenitude só acontecerá quando Jesus Cristo reinar durante o milênio. Antes disso, as tentativas humanas de estabelecer paz serão superficiais e temporárias. Se olharmos para Mateus capítulo 24, Jesus Cristo fala sobre os sinais do fim dos tempos: guerras, rumores de guerras, falsos profetas e engano. Ele deixa claro que o amor de muitos esfriaria e que as nações se levantariam umas contra as outras. Mas no meio desse caos surgiria a promessa de paz, um discurso de estabilidade e segurança que não passaria de um engano. E é nesse contexto que podemos inserir a intermediação de Trump. Não se trata apenas de política internacional, mas de um movimento que ecoa dentro das profecias bíblicas. Jerusalém continua sendo o centro da controvérsia. Ezequiel capítulo 38 e 39 fala sobre uma grande guerra futura, conhecida como a Guerra de Gog e Magog, onde nações se levantarão contra Israel.
Esse cenário mostra que a paz nunca será definitiva antes da volta de Jesus Cristo. Os acordos, tratados e negociações servirão apenas como prelúdio para um conflito ainda maior. É importante notar que os líderes do mundo se apresentam como portadores da paz, mas a Bíblia nos mostra que somente Jesus Cristo pode dar a verdadeira paz. Em João capítulo 14, versículo 27, ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Isso significa que a paz prometida por homens como Trump é diferente da paz que Jesus Cristo oferece. A paz do mundo é frágil, instável e passageira, enquanto a paz de Jesus Cristo é eterna e verdadeira. Quando analisamos o plano de Trump, vemos que ele envolve supervisão internacional, reconstrução de Gaza e administração tecnocrática temporária. Isso parece interessante, mas esbarra em questões de soberania, de direitos e de confiança. E é aqui que se cumpre a palavra de Jeremias capítulo 6, versículo 14, onde o profeta denuncia que os líderes diziam: paz, paz, quando não há paz. Essa falsa sensação de paz é o que prepara o terreno para o engano maior que virá. As Escrituras também nos falam sobre um governo mundial e um sistema unificado nos últimos tempos. O livro de Apocalipse capítulo 13 descreve a besta que surge do mar, representando o poder político global. Essa besta terá autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Para que isso aconteça, precisa existir um contexto de crise e a necessidade de soluções globais. Os conflitos no Oriente Médio e os esforços de Trump e de outros líderes contribuem para esse cenário, pois o mundo busca desesperadamente um mediador capaz de trazer estabilidade. É notável que muitos países árabes e até mesmo líderes ocidentais tenham reagido positivamente à proposta de Trump. Isso mostra que existe uma convergência de interesses internacionais em torno da paz no Oriente Médio. Porém, essa convergência nada mais é do que uma preparação para a futura aceitação de um líder global que será o Anticristo. Ele virá com soluções rápidas, com carisma e com autoridade para negociar aquilo que outros líderes tentaram, mas não conseguiram. Outro ponto profético a se destacar é que Israel, mesmo desejando paz, confia em acordos políticos e não no Senhor. O Salmo 121 diz que o socorro de Israel vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas, infelizmente, ao longo da história, Israel tem buscado refúgio em alianças com nações poderosas. Foi assim no Antigo Testamento, quando buscou ajuda do Egito ou da Assíria, e é assim hoje, quando se volta para os Estados Unidos ou para outras potências mundiais. Mas a Bíblia é clara. A verdadeira segurança de Israel virá apenas do Messias, Jesus Cristo. O que estamos vendo, portanto, é a convergência de sinais. Líderes tentando negociar paz, Israel buscando segurança, nações se reunindo em torno de Jerusalém, e uma sensação de que estamos cada vez mais próximos do cumprimento final das profecias. Ao analisarmos Trump e sua proposta de intermediação, não podemos olhar apenas para a geopolítica, mas precisamos enxergar pela ótica espiritual. O inimigo sabe que o tempo é curto, e por isso prepara o terreno para enganar as nações. Apocalipse capítulo 16 fala sobre espíritos de demônios que saem a enganar os reis da terra para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tudo o que vemos no Oriente Médio aponta para esse desfecho, mas para nós que cremos em Jesus Cristo, esses sinais não são motivo de medo, mas de esperança. Porque cada notícia, cada plano de paz, cada discurso de segurança, nos mostra que a volta de Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Ele prometeu voltar, e os sinais do tempo confirmam que sua vinda está às portas. Por isso, quando ouvirmos falar que Trump apresentou um plano de paz, que Israel e Palestina estão sendo pressionados a aceitar, que as nações apoiam esse esforço, precisamos lembrar. A Bíblia já nos disse que isso aconteceria. Estamos vivendo os dias de paz e segurança profetizados por Paulo, estamos nos aproximando do tratado profetizado por Daniel, e estamos vendo a preparação para a revelação do Anticristo descrito em Apocalipse. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos preparados espiritualmente? Estamos buscando a verdadeira paz que só Jesus Cristo pode dar?
Porque enquanto o mundo busca tratados, negociações e acordos, nós precisamos buscar aquele que é o príncipe da paz. E aqui está a grande verdade. A paz que o mundo oferece é temporária, mas a paz que Jesus Cristo dá é eterna. O mundo pode aplaudir Trump, pode apoiar planos internacionais, pode acreditar que finalmente haverá estabilidade em Jerusalém. Mas a palavra de Deus garante que haverá guerra, perseguição e tribulação até que Jesus Cristo volte e estabeleça seu reino. Por isso não devemos nos enganar. A intermediação de Trump é apenas mais um capítulo dentro do grande plano profético de Deus. Ela nos mostra que as engrenagens do tempo estão se movendo rapidamente e que os cenários descritos por Daniel, por Paulo, por Jesus Cristo e pelo apóstolo João estão diante dos nossos olhos. E diante de tudo isso, nós entendemos que a verdadeira esperança não está em Trump, não está em Israel, não está em líderes mundiais, nem em tratados que prometem paz e segurança. A verdadeira esperança está em Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, aquele que voltará em glória para reinar em Jerusalém e estabelecer um governo justo e eterno. As tentativas humanas de paz, como a proposta de Trump, são apenas ensaios que apontam para o cumprimento das profecias. Elas mostram que o tempo está avançando, que as engrenagens do fim já estão em movimento e que o cenário para a manifestação do Anticristo está sendo preparado. Mas para aqueles que creem em Jesus Cristo, não há motivo de desespero, mas sim de vigilância, santidade e esperança. Jesus Cristo nos disse em Lucas capítulo 21, versículo 28, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E é exatamente isso que devemos fazer. Cada notícia, cada plano de paz, cada reunião internacional nos lembra que a volta de Jesus Cristo está às portas. Por isso, termino este vídeo com um apelo. Não coloque sua confiança nos homens, nem em líderes políticos, mas entregue sua vida a Jesus Cristo. Busque a verdadeira paz que só Ele pode dar e permaneça firme até o fim. Porque muito em breve, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores virá para reinar, e todo olho o verá. Que possamos estar preparados, que possamos estar em paz com Deus, e que possamos anunciar essa verdade a todos ao nosso redor, porque o tempo é curto e o grande dia do Senhor se aproxima.